Bluey é um dos desenhos preferidos da atualidade, mas você notou que alguns delitos já foram cometidos por alguns personagens? Uma das que poderia muito bem ser enquadrada em uma série de acusações é a pequena Bingo Hiller. Com somente 6 anos de idade e pouco mais de 90 centímetros, a pequena Red Hiller pode ter uma ficha muito extensa. Isso porque, apesar de não possuir idade nem para sentar no banco da frente de um carro, a cachorrinha já cometeu a ação de, acredite se quiser, agressão corporal. Isso rolou no episódio Aspargos Mágicos, em que Bingo e Tilly se passam por uma dupla de leoas, e o pai do Lucky é pego de surpresa e quase que literalmente arrastado pelas pernas, enquanto mãe e filha mordem o pobre coitado. Só esse delito de agressão seria o suficiente para render para Bingo uma multa entre 500 e $1.000. Sorte da família que o pet não quis dar queixa. Na verdade, a cachorrinha nem poderia pagar, afinal tem somente 4 anos. A sua comparsa, quer dizer, mãe, seria quem ia acabar levando a multa pelas duas. Mas a lição que fica é: nunca duvide da maldade de ninguém com um olhar inocente como a Bingo. Confere agora como seria se outros personagens do desenho fossem multados pelos seus delitos assim como a Bluey. Pega a sua pipoquinha, se ajeita na cadeira e vem comigo, gente! Tá começando mais um Teen Videos! Parece que a Bingo não é semelhante só fisicamente com a sua mãe, mas também no hábito de praticar pequenos delitos. Isso porque a nossa querida Tilly, que inclusive trabalha no sistema de segurança do aeroporto, já fez uma coisa que seria digna de atenção. No episódio em que a família sai em uma viagem de carro, eles acabam precisando parar em um posto de combustível, graças a um caminhão cheio de vaquinhas que mela seu para-brisa. Nesse momento, a Tilly vai olhar a opção de óculos que existem no posto de combustíveis, e então ela coloca um deles no rosto. Só que a carreata dos nômades, que são velhinhos em seus motorhomes, acaba fazendo o Bandit precisar sair com pressa. Então ele puxa todo mundo pro carro rapidamente. E a gente pode perceber, pessoal, que a Tilly estava segurando o cartão para fazer o pagamento. Então não fica muito claro se deu tempo dela realmente pagar pelo objeto. Mas independente disso, ela sai do posto com eles no rosto. Caso a polícia comprove que de fato o pagamento não foi feito, podemos dizer que Tilly acabou cometendo um furto. E se isso for verdade, a mamãe Hiller teria que reembolsar a loja em impressionantes $7. E ainda poderia receber uma advertência verbal ou até mesmo ser obrigada a realizar serviços comunitários. Que feio, Tilly. Mas cá entre nós, eu acho que ela conseguiu pagar. Então, se você acredita que a mãe da Bluey também não cometeu nenhum crime, comenta aqui embaixo o hashtag inocente. Eu acho que já ficou claro para todos nós que a maioria dos infratores desse vídeo de fato são crianças de até 6 anos. Exatamente por isso que a vizinha e amiga da Bluey, a Judo, tá na nossa lista também. Em Borboleta, a gente vê que a pequena Show Show acaba induzindo a Bluey a abandonar a sua irmãzinha no meio da brincadeira, o que foi uma maldade tremenda. Tudo bem que ela se arrependeu depois, mas isso não altera o fato de que um delito foi cometido. Abandono de incapaz. Afinal, ela é uma criança de somente 4 anos e não pode ser deixada sozinha sem o acompanhamento de alguém mais velho. Tudo bem que a diferença de idade entre Bluey e Judo e a caçula Hiller seja de somente 2 anos. A gente pode dizer que as duas garotas mais velhas sabem se cuidar muito mais, mesmo sendo ainda crianças também. Então, se isso fosse levado a sério, o fato da Judo ter feito isso e ainda por cima ter induzido a Bluey a fazer a mesma coisa, acarretaria uma multa de $750. E como a gente comentou, a sua mãe Wendy que teria que acabar pagando esse valor pelo delito da Judo. Eu acho que ela ficaria bem irritada quando descobrisse. Depois de abandonar Bingo, Judo se arrepende e pede perdão. Então as 3 amigas resolvem que talvez seja uma boa ideia se reunirem para cometerem um delito juntas dessa vez. O plano seria atacar alguma pobre pessoa inocente.
Isso para poder assustá-la pelo prazer de fazer maldades. E adivinha quem que é a vítima que acaba sendo atacada pelo grupo criminoso Mirim? O pobre Bandit, que caminhava tranquilamente para sua doce casa. O cachorro azul nem fazia ideia do que o esperava. Repentinamente ele foi atacado sem motivo algum pelas 3 cachorrinhas de maneira simultânea, o que fez ele levar um baita susto, além de ter derrubado a sua roupa do varal pela 3ª vez. Então aqui temos claramente uma pequena organização criminosa, o que por si só já configura um delito, além do ataque à integridade física de terceiros, mesmo que saibamos que nada demais aconteceu com o Bandit depois disso. Tudo isso junto somaria uma pequena condenação para o grupo de cachorrinhas pequenas, que poderiam somar uma multa de $500 para cada uma, o que totalizaria 1.500 no total, além do confisco de bens dos criminosos envolvidos, o que significaria que todos os brinquedos e pelúcias das 3 teriam que ser recolhidos pela justiça e leiloados para ressarcir a pessoa que foi atacada pelas suas roupas que foram estragadas. O problema é que no final das contas, o dinheiro acabaria saindo do bolso do Bandit e retornando para ele, já que foi ele quem comprou os brinquedos. Mas a verdade é que o próprio pai das garotas não é nenhum santo e também tem uma dívida com a sociedade que precisa ser resolvida. Em alguns momentos a gente pode ver o paizão sendo negligente com suas filhas, o que nos deixa com o pé atrás. Mas o que não pode ser deixado de lado é o momento em que o Blue Heeler machuca sua própria filha. Isso acontece no episódio Bola de Yoga, onde vemos que o pai da Bluey acaba exagerando um pouco na dose de força utilizada nos momentos de diversão com as suas filhas. E por isso a Bingo acaba se sentindo tão mal e triste que se esconde embaixo da árvore do quintal da sua casa para poder chorar sozinha. E depois de causar dor e sofrimento a uma pequena criança indefesa, não podemos deixar que Bandit passe impune. E para casos como esse de maus tratos infantis, a pena dele seria 1 semana de reclusão em alguma cela e ao mesmo tempo uma multa no valor de $1.750. Assim ele pensaria 2 vezes antes de fazer isso de novo. Na verdade, analisando bem, eu acho que ele já aprendeu essa lição, já que ao final do episódio ele pediu perdão pra Bingo porque não sabia que estava machucando ela. Mas mesmo assim a gente tá de olho, Bandit. Ao contrário do que você provavelmente tá imaginando, Muffin é uma das personagens que menos delitos cometeu na série. Afinal de contas, ser mandona e mal-humorada não é um crime. Ou ficar bêbada de sono também não é. Mas mesmo assim, parando para investigar a sua vida, descobrimos uma coisa que nos deixou bastante surpresos e ao mesmo tempo com medo, principalmente de pegar uma carona com ela. Isso porque fica claro que a Muffin possui um grave problema de respeito aos limites de velocidade quando tá dirigindo. Ou seja, a gente pode dizer que ela é uma infratora de trânsito e um perigo para as rodovias de carrinhos de brinquedo, o que coloca a sua integridade física em risco, assim como a das pessoas que estão no veículo com ela. Mas sinceramente parece que elas estão se divertindo bastante, o que não altera o fato de que a Muffin cometeu um delito e deve pagar por ele. De acordo com a lei australiana, motoristas como a prima da Bluey que dirigem acima do limite permitido devem pagar uma multa de $200 e ao mesmo tempo vão ter sua carteira de motorista suspensa. Se você tiver uma, é claro, o que não é o caso da Muffin. Dica rápida agora. Se você é fã de desenhos e filmes de animação, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os nossos próximos conteúdos, beleza? Agora a gente vai ter que fazer uma coisa que sinceramente é de partir o coração. Isso porque cobrar idosos na medida da lei é uma parada que me dói bastante. Mas pera, elas não são idosas. E esse é exatamente o crime que essa mini dupla de cachorrinhas cometeu. Na verdade, gente, Rita e Janete são 2 identidades falsas criadas pela Blue e pela Bingo, com finalidade e benefício próprio.
diversão. E infelizmente isso é uma contravenção legal que precisa ser olhada pelos olhos da lei. Afinal, é impossível a gente saber todos os possíveis benefícios que a duplinha teve depois de usar esses perfis falsos, o que pode incluir receber pensões que não são devidas ou até mesmo ter acesso a passagens e ingressos gratuitos em transportes públicos e eventos. E isso é conhecido como falsidade ideológica e pode causar aos seus praticantes grandes problemas, como por exemplo ter que pagar uma multa absurda de $2.000. Se bem que parece que o maior crime que as duas cometeram foi uma tentativa frustrada de roubo de 3 latas de feijão, além de uma fuga horrível em que elas escorregaram. Assim como Judel também cometeu seus erros, não podemos deixar de considerar que a sua mãe, a Wendy, também tem a sua vida um pouco comprometida com a lei. Isso porque mesmo parecendo só uma senhora que cuida do seu jardim, a gente percebe que ela sempre está presente nos momentos mais inusitados. O que seria muita coincidência, você não acha? Então os Healers teriam todos os argumentos para acusá-la de invasão de privacidade, principalmente quando ela presencia o Bandit limpando a vidraça da sua casa de uma maneira completamente bizarra. Se isso for comprovado, ela poderia acabar recebendo uma ordem de restrição dos seus vizinhos, além de ter que pagar uma multa de até $1.000 por reparação e danos morais. Mas é claro que nada disso foi proposital, e a pobre Wendy sempre estava no lugar errado e na hora errada. Na verdade, gente, parece que morar do lado dos Healers é um risco constante para qualquer um. Estamos deixando 2 vídeos incríveis para você acompanhar e se divertir com a gente. Valeu e até a próxima!